não é? Para continuar essa conversa, né? A oportunidade de estar com vocês, né? De reencontrar o Zé Newton, né? Que é sempre um prazer, né? E, e bom, primeiro, assim, situar como é que vai pintando essa necessidade de, de discutir as relações, como é que a gente pode pensar a questão da gestão do trabalho, né? É, e, dentro dessa discussão da gestão do trabalho, pensar, inclusive, a questão da gerência, né? Do trabalho gerencial, né? E o que é mais provocativo, dentro de uma empresa capitalista, né? E aí, muito embora assim, eu tenho limites sérios, né? Porque eu nunca trabalhei em uma empresa capitalista. Então, assim, esse é um primeiro ponto de partida, assim, né? Eu fiz pesquisa em algumas empresas, né, privadas, etc., mas nunca fui um psicólogo. Assim que me formei, né, eu entrei muito rapidamente num concurso público na Universidade Federal, né? Então, toda a minha vida profissional foi como pesquisador de universidade pública, né? E maior parte das minhas pesquisas sobre gestão de serviços públicos, pelas razões óbvias que a gente está vendo aí com a pandemia, né? Então, para mim, a questão da gestão de serviço público, né? Como contribuir para o fortalecimento, né, do serviço público de educação, saúde, né, segurança, etc., né? Pesquisa, né? Sempre foi uma prioridade, né? Mas o João me falou para falar um pouco da minha trajetória, né? No final do meu curso de graduação em psicologia, isso foi na década de 80, né? Que eu fiz um curso naquela década de 80, que era a retomada dos movimentos sociais, né? Assim, e a criação de novos movimentos. Até um livro do Eder Sada, né? Quando novos personagens entram em cena, né? Um livro importante para falar do que foi a criação de uma série de movimentos sociais, por moradia, de mulheres, né? De movimento sindical, combativo, né? Então, eu diria assim, eu me cresci como estudante, como profissional, né? E dentro desse contexto muito de lutas, né, que culminou na Constituinte de 88, que estão querendo acabar, né, toda, né, né, e que a gente considerou, pela ebulição de movimento fraca na época, né, hoje a gente está vendo que, caramba, né, o que a gente considerava fraca na época, hoje a gente está tentando segurar, né? Porque estão tentando destruir o pouco que a gente conseguiu naquela época, né? Porque a gente lutava por 40 horas semanais de trabalho, conseguiu 44, não era 48, então, né? Conseguiu colocar a saúde para todos, né? Como dever de Estado, etc., né? O germe lá do sistema de saúde, né? Então, eu queria chamar a atenção que, nesse contexto, né, no final do meu curso, né, na época, na Paraíba, trabalhava um professor que o Zé Nilton conhece bem, o Milton Taíde, né? E foi colega de Zé Nilton em outros momentos, né? Interlocutor. E o professor Milton Taíde foi muito importante para a minha formação. Depois virou colega de trabalho, parceiro de pesquisa, né? E é um pouco esse caráter meio artesanal da pesquisa acadêmica, né? Muitos professores acabam virando parceiros, né? E então eu fui com o Milton, eu tive duas experiências importantes. Eu fui monitor dele numa disciplina que era para alunos de engenharia, chamada psicologia industrial, né? Que é para estudantes de engenharia mecânica, civil, química industrial, engenharia de alimentos, né? Turmas grandes, era de 50 alunos, né?
E era um desafio. Como é que a gente vai trazer psicologia para estudantes, né, de engenharia, né, que tinha toda aquela preconcepção de que a disciplina de humano era aquela disciplina para eles fazer para aumentar o coeficiente de rendimento dele, né? Porque eles iam muito mal nas provas de cálculo e física, com a disciplina de humano, era aquela maneira dele fazer uma passagem mais rápida, né? Assim, né? E que talvez não fosse nem interessante para ele, mas já que e, nesse sentido, com o Milton tinha uma estratégia que depois eu virei professor dessa disciplina também, né? E foi um pouco de trabalhar em duas vertentes. Um é mostrar para ele que não era tão fácil assim, que a disciplina de humanos poderiam ser complexas e exigentes também, né? Sendo rigoroso com a presença, com a avaliação, né? E mas como isso a gente sabe que só isso não funciona absolutamente, né? Como tornar essa disciplina adequada para a realidade deles, né? E realmente eu acho que a gente conseguia ter tanto êxito nisso que muitas vezes as pessoas consideravam que a gente era engenheiro. Poxa, a gente vê mais engenharia aí nessa disciplina do que nas disciplinas outras do curso, né? Porque a gente tinha muita preocupação de trazer as questões do trabalho concreto, né? Então, de trazer as situações da realidade que eles que estava acontecendo, né? Se era engenheiro civil, o que estava acontecendo no canteiro de obra, se era o engenheiro mecânico, na indústria mecânica, né? Então, a gente tentava trazer é, a discussão sobre as situações de trabalho, né? E colocar e ver como a psicologia poderia se adequar à formação do engenheiro, né? Então, eu entendo que essa questão aí, João, né, que eu trouxe, é uma questão antiga para mim, né? Porque desde que eu era monitor do Milton, né, a gente tem isso, pô, a gente tem que se preocupar com a empregabilidade dos nossos alunos. A gente não quer que fique um monte de engenheiro desempregado, né? A gente não está formando engenheiros aí apenas para ter um diploma né, e ficar em casa. Não, eles vão trabalhar aonde? Em empresas privadas capitalistas, né? E também, desde aquela época, a gente tinha um texto famoso, até do Vanderlei Codo, né? O psicologia organizacional como lobo mau da psicologia, né? O texto provocativo do Vanderlei Codo, né? Que era um pouco também o que acontecia. Eu mesmo, como aluno, eu entrei no curso, a última coisa que eu ia pensar era ser um psicólogo do trabalho organizacional, né? Era uma coisa que era o último dos últimos dos últimos, né? Porque tinha aquele preconceito, é o cara que é vendido para o capital, né? É o cara que é, é o cara que, no fim das contas, vai lá, né, fazer com que os trabalhadores sejam explorados, ajudar na exploração, né? Tem essa coisa toda, né? E eu era militante estudantil também, né, do movimento estudantil, né, principalmente naquela década de 80, né, que há muito movimento, muita luta, luta pelas diretas para presidente, né? Uma série de era a transição do fim da ditadura, né? Aquela transição demorada, né? E mas então esse foi um aspecto, né? Essa experiência que começa lá na monitoria e depois como professor, porque pouco tempo depois de formado, 2 anos depois que eu terminei meu curso de graduação em 88. Em 91, eu entrei, através de concurso público, como professor auxiliar, não tinha nem mestrado, né? Na época, né? E fui dar aula para o pessoal de engenharia também, né? Assim, de administração de empresa, né? Então, concretamente é isso. Cara, a gente tá dando aula para futuros gerentes, né? Para futuros gerentes, para pessoas que vão... E como é que a psicologia, e aí como o João diz, né? Uma psicologia que seja crítica, né? Que não seja uma psicologia simplesmente essa daí
meio puramente mercadológica, muitas vezes, né? Não estou nem falando das que a gente diverge, porque tem coisas muito sérias que a gente tem divergência mais epistemológica, com mais abordagem funcionalista na psicologia organizacional, que são diferenças mais epistemológicas, né? Mas a gente sabe que nesse campo gerencial tem coisas que são charlatanismo mesmo, né? Como seleção pela caligrafia, né? Me desculpe quem acredita nisso, mas é igual a cloroquina isso, né, gente? É um negócio pior do que cloroquina, aliás, né? Cloroquina, pelo menos, tem uma bula. Então, serve para malária, né? Esse negócio. Então, assim, tem coisas acontecendo do ponto de vista do trabalho nas empresas que não chega nem ao nível da respeitabilidade, né? De estudos que se tem sobre clima, sobre liderança, né? Sobre estudos que são sérios. Você pode discordar, né? Mas tem toda uma literatura internacional, né? Focada sobre esses temas, né? Sobre motivação, liderança, que a gente vai ter divergência epistemológica, vai ter críticas, né? Vai preferir, vai apontar limites, né? Limites políticos, limites epistemológicos também, né? Mas aí são divergências da boa, né? Do campo do conhecimento. São colegas nossos que estão na universidade também, né? E que estão trabalhando desse jeito, né? Dessa maneira, acreditando que é por aí, né? E que tem todo direito, né? Eu não gosto também dessa postura arrogante, né? Porque eu tenho uma posição, a do outro não presta. Não, a do outro é outra posição, né? Eu prefiro centrar o combate maior nesse pessoal da grafologia, por exemplo, né? Que eu acho um desrespeito ao ser humano, né? Um monte de gente desempregada que quer ser contratado, vai fazer a seleção e é selecionado pela grafologia, pelo amor de Deus, né? Isso é um desrespeito, devia ser combatido como um combate, sabe aquela coisa, violação dos direitos humanos, né? Então, essa é uma primeira questão, né? Que eu vou falar depois, assim, o que é que a gente tentou formular até então sobre isso? Como dar suporte à formação de futuros gerentes, né? Sejam eles engenheiros, administradores ou de psicólogos que vão trabalhar nas empresas, que como eu próprio disse, muitas vezes é visto de uma maneira pejorativa, como se o psicólogo clínico e o psicólogo escolar não tivessem suas contradições também, né? Como se a psicologia clínica e a psicologia escolar também não estivessem dentro do capitalismo. E hoje nós sabemos que está, né? Muitos autores, como Deleuze e Guattari, por exemplo, metem o pau em certas práticas clínicas, né? Mostram como determinadas práticas clínicas reforçavam o capitalismo, né? E, então, você vai ter uma série de produções de autores, né? Que vão mostrar que não é só a psicologia do trabalho que enfrenta a contradição, que enfrenta né? Essa contradição esse risco de estar reforçando, né? Ou não, as outras áreas também. Há psicólogos na escola fazendo um papel absolutamente normalizador, né? Atendendo, aceitando demandas normalizantes das crianças, né? Então, mas a psicologia escolar precisa ser só isso? Não. Né? Então, é um pouco essa vibe que a gente está vendo. Olha, o capitalismo ele não só está presente nas empresas privadas, ele está presente também, eu diria assim, muitos autores corroboram isso, né? Está presente em qualquer lugar do planeta, em todas as situações, né? Um modo de produção da vida global, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? E a outra experiência importante foi, no final do meu curso, eu fui fazer um estágio supervisionado com o Milton Ataíde num sindicato de operários da construção civil.
E foi uma experiência muito importante, porque era um sindicato que tinha pouco tempo, aquela direção, de ter conquistado a direção do sindicato, né? Veio na onda dos anos 80 de um novo sindicalismo, né? Eles conseguiram tirar uma direção de sindical que era pelega, né? Que era comprada pelos patrões desde a década de 50, sei lá, quando o sindicato foi fundado, que a diretoria e as pelegas se revezavam, né? E, finalmente, eu acho que foi em 86, aquela direção, depois de umas 3 eleições que eles tentam, eles finalmente ganham a direção sindical e iniciam uma gestão que se chamava Zé Peão, né? Era até curioso, porque o peão é o cara mais... É o servente, né? O peão não é o pedreiro, não é o carpinteiro, né? Mas era o movimento Zé Peão. É o cara que, então, tinha aquela forte coisa do operário, aquela afirmação do peão, né? Movimento do peão. E eles eram uma direção muito interessante, eu aprendi muito com aqueles operários, né? Foi muito legal, porque eu como um cara de classe média, filho de funcionários, meu pai era um médico sanitarista, né, que trabalhava numa Fundação Nacional de Saúde, né? Que era outra coisa também, meu pai era um gerente de serviço público, foi diretor ele trabalhou como médico nessa fundação, né, como médico atendendo, e depois, durante muito tempo, ele foi diretor, né, ele passou a gerenciar o trabalho dos funcionários das unidades de saúde, né. Então, teve essa implicação também familiar, pessoal, né, essa questão também de como a gente pode pensar a gestão, né? Inclusive, a Fundação Nacional de Saúde era um órgão federal que tinha unidades de saúde que eram muito qualificadas, né? Tinha uma resposta boa da população, né? Depois aquilo foi precarizando, né? E é outra história mas, durante um tempo, onde tinha essa unidade de saúde, numa cidade do interior, ninguém conseguia crescer com a clínica privada, porque era muito boa aquela unidade de saúde, né? Uma universidade. E meu pai era professor de organização sanitária, como organizar, né? Então, esse aspecto também foi importante na minha trajetória, né? E lá, ele dava aula lá de Taylorismo, que a gente estuda, né? Então, tinha... Mas ele era, paradoxalmente, um homem conservador, um cara que votou no colo, entendeu? Um cara que... E, ao mesmo tempo, uma concepção de saúde pública ainda muito dúvida. Tem que combater o caramujo, né? Não era da turma... Foi engraçado, porque depois eu fui trabalhar na universidade com muitos ex-alunos dele, né? E que foi curioso, que era o pessoal da esquerda, né? O pessoal da esquerda da saúde pública. Assim, né? Ele participou da fundação do departamento lá de saúde coletiva e tinha um pessoal que... Então, essa conjuntura toda, né? Quando eu fui trabalhar com o operário da construção civil, né? Foi muito interessante, porque o meu mestrado foi com operário da construção civil, a concepção dos operários da construção civil sobre acidente de trabalho, né? E a questão que eu queria compreender era exatamente como é que eles viam o acidente de trabalho, né? Qual era a explicação que eles davam para o acontecimento do acidente, né? Como é que eles se preveniam, né? Porque a gente tinha nos livros de segurança, né, a opinião dos engenheiros, etc., né? E como eu fazia um mestrado na época em educação popular, né? E o próprio Paulo Freire e outros, né? Carlos Rodrigues Brandão, né? É importante conhecer a, a concepção dos operários, dos trabalhadores, das classes populares, né? Sobre a vida delas, né?
antes de fazer qualquer projeto educativo em segurança no trabalho, que venha de uma classe para outra, né? Então, eu fui orientado por uma antropóloga, que foi muito legal, né? Porque a antropologia tem muito a ver com as coisas que eu vim ter acesso depois, com a ergonomia da atividade, que tem toda uma abordagem antropológica também, né? A análise ergonômica do trabalho, ela é muito fortemente uma etnografia, né? O próprio Alain Villeneuve reconhece isso, né? E, e aí eu pude estar mergulhado em dois canteiros de obra durante mais de 2 meses, né? Assim, primeiro em um canteiro e depois do outro, né? E foi uma experiência muito interessante, porque envolveu a observação do trabalho, aquela observação do trabalho, né? Dos operários, né? E envolveu também entrevistas, né? Algumas gravadas, outras conversas importantes, né? E também envolveu em alguns momentos coisas que eu nem estava esperando na metodologia, que era tipo, o operário veio receber a grana, eu encontro ele, a gente está indo ali num barril no centro da cidade, vamos lá, né? E depois me convidar para ir para a casa dele no final de semana, e eu fui também, né? Lá no local de moradia, e aí descobri que um monte de operário morava perto, né? Que era uma rede, né? Essa ideia de coletivo de trabalho, que o Deju Damian Cri, né? Que depois eu fui incorporar teoricamente, mas a princípio eu vi empiricamente, né? Como a construção civil é importante os coletivos de trabalho, né? Aquele coletivo de carpinteiro, de pedreiro, né? E como eles são que seguram as pontas, né? E aí foi muito rica essa pesquisa, né? Porque, inclusive, uma coisa muito curiosa é que quando eu perguntava como é que se faz para evitar acidente? Aí ele dizia assim, é tendo atividade. Ele fala essa palavra, né? É uma palavra da própria linguagem dele, né? É tendo atividade. Então, para evitar acidente é preciso ter atividade, ter muita atividade. Mas como é que é ter atividade? Ter atividade é assim, por exemplo, se você vai subir no telhado, você tem que subir devagarzinho. Se vai andar assim por cima das telhas, tem que subir devagarzinho, porque senão vai quebrar a telha, né? Senão vai escorregar, né? Se você vai dobrar um ferro, tem que dobrar, não pode dobrar vexado, que é a expressão lá do Nordeste, né? Que eu estou lá do... não pode dobrar correndo, você tem que dobrar de um jeito, porque se dobrar correndo, ele pula e bate em você, né? E, e aí eu percebi que, pelo que eles falavam, a atividade é um cuidado que você tem no fazer, né? Que você tem ao fazer o trabalho, né? E que envolve um saber fazer, porque ele dizia, assim, um ajudante de eletricista dizia assim, de primeiro eu levava muito choque, assim. Aí ele foi me ensinando macetes, né? O eletricista mais, os profissionais vão ensinando macetes né? E, e também a questão da confiança, né? Eles falavam assim, para estar dentro é muito importante confiar no colega, porque um está segurando uma tábua, o outro está segurando o outro lado a tábua. Então, um tem cuidado com o outro, a gente tem que sempre estar junto com o outro. E ele dizia assim, às vezes, antes de começar o trabalho e depois de terminar o trabalho, tem que estar junto com o outro, né? E então, foi muito rico, né? Porque veio aí a questão do coletivo de trabalho, né? E eu comecei a perceber também. E aí, nesse tempo, eu fui tendo contato com o trabalho do Damian Cruz, que chegou a fazer doutorado com o Deju, né? Depois acabou que o próprio Deju reconhece que o Damian Cruz ajudou ele a deixar de ter uma abordagem do coletivo apenas como defensivo para um coletivo, para uma abordagem mais ativa do coletivo, uma abordagem mais
deontológica, né? Porque o coletivo ele não apenas é importante na defesa contra o sofrimento, como o Deju trabalhava inicialmente, né? Questão da estratégia de ideologia defensiva, mas o coletivo como formulador de regras para o trabalho, né? É uma deontologia, né? E aí foi muito importante para mim, porque eu vi assim, há uma indissociabilidade entre saúde, qualidade e produtividade no trabalho. E não foi nenhum texto que me disse, não. Primeiro foi os próprios operários, né? Os próprios operários me mostraram que existe um modo de organização, de se organizar para trabalhar, né? Um cuidado com a formação, né? Aí tem a discussão da minha crise, muito legal também, de regras de ofício, né? Que permitem produzir esses saberes, né? Então, a minha dissertação está muito forte essa ideia do saber fazer de prudência, das regras de ofício, dos coletivos de trabalho, da importância da confiança, né? Que são ideias muito importantes que fizeram o Deju sair da psicopatologia do trabalho para a psicodinâmica do trabalho, né? Se a princípio ele falava, né, que era o foco dele naquele livro, né, publicado no Brasil sob o título era o sofrimento e as defesas contra o sofrimento, passa a ser análise dos processos intersubjetivos presentes na situação de trabalho, né, porque ele vai perceber a importância dos coletivos, né, não só para a construção de defesas, mas também essa concepção mais ativa do coletivo, né? O coletivo criando regras, modos de trabalhar. Como o Damian Clear tem uma frase bonita, é uma arte de viver. Né? É bonito isso. Não é só porque é uma arte de viver, é um modo de trabalhar sem adoecer e fazendo melhor. Né? Então, essa experiência na construção civil, eu acho que ela foi importante porque me permitiu ver que, por exemplo, uma das regras de ofício era não correr no trabalho, nem dormir, nem fazer o trabalho lento demais, nem correr, acelerar demais o trabalho. Porque se você faz isso, você faz o trabalho sem olhar direito o que está fazendo, né? sem, 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 sem tomar cuidado com o modo como está fazendo, sem prestar atenção em como o outro está fazendo. O outro pode estar fazendo de uma maneira melhor do que você faz, né? E, e aí eles próprios diziam assim, sabe o que faz fazer o acidente de trabalho acontecer? O salário por produção. Tem um carpinteiro que me disse assim, a gente trabalha em ritmo de produção, a gente trabalha correndo, correndo, para ver, porque quanto mais eu produzir, mais você vai conseguir a feira. E aí, nessa pressa, que você acaba se acabando. Ele dizia uma expressão forte assim, né? De tanto se apressar, né? E aí eu vi a contradição, né? Entre uma gerência do trabalho, que era apressadora, que acelerava a produção, estimulava a pressa imprudente, né? E é, o, e os cartazes o pessoal da segurança colocava lá. Não se apresse no trabalho, não se apresse no trabalho, caçar a segurança, né? E a outra parte gerencial, né? Apressando o trabalho, né? Acelerando o trabalho, né? E, e aí a minha dissertação foi muito isso, esse choque entre a organização empresarial do trabalho e e a gestão coletiva do trabalho que os operários faziam. Né? E aí eu entrei em contato com algo que os ergonomistas da atividade já sabiam, né? E os operários já sabiam, né? Que é que, na verdade, muitas vezes só se alcança qualidade no trabalho,
só não se morre mais gente porque os operários têm uma gestão coletiva de trabalho, né? E que muitas vezes essa gestão coletiva de trabalho ela é atrapalhada pela gerência empresarial. E aí chegando àquilo que o João lembrou, né? Que não sei se foi, estou lembrado que você falou aqui em público, você falou comigo, que é a diferença entre gestão e gerência, né? Existe uma construção, né, histórica que designou a necessidade de se ter uma gerência, né, alguém que vai administrar o trabalho, né, que é um chefe, um coordenador, né, ou qualquer outro nome que queira se dar, gerente, chefe, coordenador, etc., né? E que, curiosamente, a gente chama esse pessoal de gestor, como se eles fossem os únicos que fizessem a gestão do trabalho, né? Que tudo bem que na vida social seja assim, mas do ponto de vista de pesquisa é um problema epistemológico, é um obstáculo epistemológico, né? Porque se você diz que ele é o gestor, você está dizendo que os outros não são, né? E o que eu percebi ali, no campo, no empírico, é que esses operários, todos eles, fazem a gestão do trabalho, né? Mas aí a gente poderia dizer, pô, Helder, mas aí é construção civil, que não é uma empresa de uma indústria clássica, taylorista, né? Onde a divisão entre concepção e execução do trabalho é mais radicalizada, né? E aí a gente tem acesso às pesquisas do pessoal ligado ao Alain Visner, né? Assim como também dos belgas, né? O Brendan e Favege, que vão fazer também uma análise do trabalho, né? Lá na Bélgica, né? E que vão trazer aquela ideia que parece simples, mas não é nada óbvia, né? Que o trabalho prescrito é sempre diferente do real, do realizado, mesmo nas indústrias terroristas. Ou seja, né? Mesmo naquela indústria onde se criou uma proposta em que todas as tarefas seriam concebidas nos seus mínimos detalhes de movimento, todos os gestos operatórios seriam descritos passo a passo, de tal forma que a gente poderia dizer a gestão do trabalho seria decidida ali, na gerência, né? Porque os outros só fariam executar fielmente, seriam treinados, né? E só iriam executar fielmente aqueles movimentos, né? E aí eu acho bacana o trabalho da ergonomia da atividade, que a gente sempre tem que voltar para ela, né? Porque eles vão lá e mostram, não, na verdade, se a gente olhar microscopicamente, tem diferenças, né? Pode não aparecer assim, você faz uma visita rápida de uma tarde na empresa, parece que está fazendo tudo igual. Mas se ficar um mês, né, com uma Catherine Tegé, a Catherine Tegé assumiu o lugar de operária, ficou pedindo para ela ensinar ela. Aí você vai ver que aquele trabalho não era tão simples, tão mecânico como parecia, né? Tinha toda uma reconcepção da ordem de tarefas que aquelas operárias faziam, né? E que, paradoxalmente, o produto só saiu uma televisão no final da linha de montagem perfeito porque era desobedecida às regras, né? O grande paradoxo do Taylorismo é esse. Ele só funciona porque ele é desobedecido. Então, esse paradoxo aí, né, que faz a gente ver que o Taylorismo Fordismo não apostava em relações entre operários, né? As tarefas eram individualizadas e eram prescritas tarefas naquela ideia de que a execução deveria ser exatamente igual, né? Mas, na verdade, os trabalhadores criam um coletivo, eles trocam, né, ideias o tempo todo, eles conversam entre eles. Tem um livro bonito, né, clássico, que chama Greve na Fábrica, né, no Brasil, né, do Robert Linhart, né, que mostra um pouco isso, né?
O Linhart, ele pega um ano sabático e vai trabalhar numa empresa, né? E aí mostra que ele é o tempo todo relações entre os operários, né? E que é algo que vai ser evidenciado também nas pesquisas do Elton Maio, né? Também, que não tem nada de esquerda, né? Essa conversa de esquerda, não. É o Elton Maio, não é o Paulo Freire, né? Que é um consultor de empresas, né? Que vai lá e faz uma pesquisa e vê que existe uma organização informal do trabalho, né? Existe uma gestão que acontece do trabalho que não é e que muitas vezes ela não obedece, né? E às vezes vai até contra a gerência formal, né? Então é importante a gente ver essas experiências históricas, né? A de Hawthorne, né? Que curiosamente as duas são operárias mulheres, né? Hawthorne e a experiência da ergonomia da atividade, né? Do Virnet, do Danielu, da Catherine Teger, né? Que vão trazer a gente, então, isso, né? Aquilo que se pensava, ó, no paradigma taylorista. Você tem aqui uma gerência que planeja tudo, concebe tudo, e aí ela vai recrutar, selecionar aqueles trabalhadores, e a convocação da psicologia aí, muito pobre, né? A psicologia industrial, ela visa apenas ajudar nesse processo de recrutar, selecionar, né? A presença forte da psicometria aí, né? Para ajudar o homem certo para o lugar certo, né? Quando, na verdade, uma tarefa tão reduzida, né? Tão empobrecida, não era lugar certo para nenhum ser humano, na verdade, né? A discussão era muito, como muitos autores vão evidenciar, né? Os efeitos prejudiciais à saúde, né? Desse tipo de concepção de trabalho, né? Mas, então, o que eu chamo a atenção, o que é interessante que a ergonomia da atividade vai trazer, né? E que o Odone, na Itália, junto com a Alessandra Reto, esposa e outros, né? Também vão movimentar com o famoso modelo operário italiano, né? É que, na verdade, aquela ideia do trabalhador alienado totalmente do processo, né? Aquele trabalhador que é só um robô, é uma ideia furada, né? Mas é uma ideia furada que os próprios intelectuais de esquerda entraram nela, né? Assim, o taylorismo teve um duplo efeito, né? Muitos acreditaram que o trabalhador era apenas um robô mesmo, né? E aí, por que discutir subjetividade e trabalho? Não há subjetividade no trabalho, porque se o trabalhador apenas executa, ele ali vira uma máquina, simplesmente, e pronto, né? E então, acho que o que é interessante aí é que essa descoberta que parece simples, ela muda tudo. Porque, veja bem, se, se a gestão do trabalho não se dá apenas no momento que a gerência planeja, porque existe variabilidade e é preciso um controle do processo o tempo todo, né? É preciso que os operários criem coletivos entre si, é preciso que eles estejam atentos às variabilidades que acontecem, é preciso que eles criem novas formas de fazer o trabalho. Isso quer dizer que a gestão do trabalho ela se dá em grande parte pelos próprios operários, mesmo no taylorismo fordismo, né? Mesmo numa situação onde não há cogestão do trabalho, onde não há autogestão. Existe um processo, uma gestão de trabalho clandestina, talvez, né? Não reconhecida e não quero dizer com isso que é uma maravilha, pelo contrário, com problemas de saúde, com custos para a saúde, fazer esse tipo de gestão de trabalho não reconhecida, né? Mas apenas para a gente atentar
como, na verdade, há uma complexidade aí que é isso, né? Na verdade, o processo de gestão do trabalho não é função apenas de um gerente, né? Não pode ser função apenas de gerente. Também todos os trabalhadores participam da gestão do trabalho. E o trabalho de todos é mais complexo do que parece, né? Uhum. E aí, desculpe, eu estou me alongando, vocês podem... eu acho que a primeira dica que a gente tem para um gerente, né, que eu penso assim, se eu for formar um engenheiro, se eu for formar um psicólogo que vai trabalhar numa empresa privada, não subestime o trabalho das pessoas, né? Eu acho que a primeira lição é essa, né? A gente não pode tratar os trabalhadores como alguém que apenas vá cumprir ordens e que aparentemente seja, como eu vi, não eu vi na universidade isso. Eu vi um colega de pós-graduação, não na que eu estou agora, mas onde eu trabalhei antes, eu me lembro que era secretária da pós, ia se aposentar, alguma coisa assim. Eu pensei, caramba, essa mulher está aqui há muito tempo, a gente vai ter uma dificuldade, né? Imagine, secretária da pós, qualquer um que está na pós-graduação sabe que é um cargo altamente estratégico, né? Sai coordenador de pós, entra outro, e ela fica lá, né? Acumulando experiência, um saber ali. Aí o cara disse assim, que nada, isso é muito simples, a gente treina rapidinho outra para ocupar o lugar dela. Então, assim, essa visão empobrecida, né, do que, do que é o trabalho, né, dos outros, né, e do que é formação no trabalho, né, porque grande parte, se o trabalho é esse investimento também no processo, no enfrentamento com a variabilidade, grande parte das competências, né, elas surgem não antes da pessoa começar a trabalhar, mas depois que a pessoa trabalha. Então, toda a concepção de treinamento e desenvolvimento também muda, porque existe uma formação que se dá no... E aí tem trabalhos importantes, né? O pessoal ligado à didática profissional, por exemplo, na França, né? Que estuda, tem muito, pegando até a coisa do Marx, a definição do Marx, né? O homem, ao transformar a natureza, transforma a si mesmo, né? A partir daí, eu não sei se é o Pasteur, ele vai dizer assim, existe uma atividade produtiva, que é essa de transformação, né? De lidar ali com o objeto de trabalho, né? E uma atividade construtiva, que é essa de transformação de si mesmo, de produção de competências, etc, etc, né? Então, então, assim, muda a seleção por quê? Porque a seleção ela não é simplesmente, eu tenho uma tarefa aqui que é a gerência, que está prescrita e que precisa de determinadas qualificações prescritas. É só a gente pegar quais testes seriam mais necessários, né? Qual a estratégia para encontrar a pessoa com esse perfil aqui. Mas se o trabalho não é esse perfil, esse perfil aí ele é pobre, né? Ele não dá conta do que é o trabalho, do que a pessoa vai precisar mobilizar, né? Então, a própria análise do trabalho, que eu me lembro na época que eu estudava recursos humanos, né? Na descrição de cargo era o começo de tudo. Sim, mas como é que a gente faz essa análise do trabalho? Com ergonomia, eu acho que a gente tem condições de fazer uma análise do trabalho muito mais rica, né? Muito mais, muito mais enriquecida, né? No sentido de você entender esse trabalho com essa complexidade toda, que o trabalho é muito mais do que aparentemente aparece, né? Uhum. Um segundo elemento é que a gente tem que mudar a concepção do desenvolvimento no trabalho, né? Como diz o Pasteur, é preciso criar
momentos para propiciar essa atividade construtiva, né? A gente saber que as pessoas estão tendo experiências ali no trabalho, desenvolvendo nossos saberes, experimentando novas. Então, deveria haver um momento, e um momento que não é fora da jornada de trabalho, né? Mas dentro da jornada, de parar a produção, né? Que é uma coisa que o Zarrician também discute, né? O que seria uma organização qualificante? Seria aquela organização que permitisse as pessoas desenvolverem competências, né? E aí, por exemplo, no horário de trabalho, em vez de você ficar trabalhando o tempo todo, né? No, parar e ter um momento para refletir sobre como está trabalhando, né? E aí você pode dizer, pô, mas a empresa privada ela vai permitir isso? Aí depende da empresa, né? Não dá para falar em geral, né? Depende do tipo de empresa. Tem empresa que, como algumas empresas de construção que eu estudei na época, que não ganham dinheiro exatamente fazendo uma obra boa, né? Mas com as licitações fraudulentas, né? Com as politicagens, né? Então, interessava apenas entregar uma obra de qualquer jeito, correndo, né? Ah, conseguiu a licitação com a Caixa Econômica de um conjunto habitacional popular, dando-se a qualidade da obra. Então, essa discussão da gestão do trabalho, de ter um coletivo, né, que vai ter tempo para ver como está fazendo, essa discussão realmente ela vai por água abaixo, né, porque mas se é uma empresa que está com o mínimo de necessidade de se colocar no mercado, né, com um diferencial, né, de gestão de mão de obra, de gestão de força de trabalho, também de apresentar produtos com qualidade, né? Pode ser, aí eu não sei, aí é uma questão que eu Ô, Helder, estou falando como hipótese, né? Eu não ô, sou um... Helder, você me permite um comentário aqui? Você está falando, eu fico pensando como é que muitas vezes, em muitos casos, a empresa, às vezes, ela até tem esse espaço, mas ela não se apropria dele, ela cria por uma injunção os diálogos sobre segurança, os DSS, alguns espaços que tem para falar do trabalho. A gente está com uma pesquisa na Vale, lá no Sudeste do Pará, que agora nós, evidentemente, paramos de ir a campo, onde o primeiro contato que a gente teve no campo, um dos primeiros, isso acontecia. Os trabalhadores falavam do seu trabalho e propunham mudança, e aquilo não era, e não é ainda, apropriado pela organização. Faz parte de um ritual que tem que ter, né? Assim, que a empresa entende, desconfia que é importante, mas que ela não se apropria daquilo, e os trabalhadores, evidentemente, não são, eles entendem que faz parte do jogo, aquela hora para falar. Os mais novos, principalmente, falam, os mais velhos já estão meio incrédulos da eficácia de falar, mas estão ali, vão, muitas vezes opinam menos, e deixam de aproveitar isso nessa dimensão que você está falando, que seria de enfatizar o coletivo do trabalho, a dimensão coletiva da atividade, e de formar competência, como o próprio Zarifian fala, né? Que é uma coisa que já está lá, mas que não é apropriada. Você não tem um pouco essa impressão, não? Bom, aí, como eu te disse, João, eu não tenho suficientemente pesquisa, né? Eu tenho trabalhado muito com os serviços públicos, né? E, e acho que, por exemplo, no serviço público não existe espaço para. Veja bem, a gente vive no Brasil, infelizmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, muitos nossos, ex-alunos nossos, são contratados por um negócio chamado RPA, que não é nem um contrato de trabalho, entendeu? Então, assim, é, é um tipo aí de sei lá o que é isso, e É o recibo de pagamento autônomo, né? Ele então, para recebe ganhar 900 pau, entendeu? Não chega nem a R$ 1.000, né? Então, assim, e aí vão trabalhar na saúde mental, aquela coisa assim, pô, estou ajudando a reforma psiquiátrica, aquela coisa militante, né? Mas
que é uma sobreimplicação, né, que é um conceito nacional imensa, né? Faz parte das contradições, né? Quando eu digo assim, parece até que é nas empresas privadas que estão sendo exploradas, mas veja bem, a forma como os serviços públicos estão sendo organizados também, esse espaço, como o Deju propõe, né? A criação de espaço público de discussão, né? Onde seja discutido o modo como se está trabalhando, né? Onde se tenha tempo para refletir, né? Sobre várias questões que estão acontecendo no trabalho, né? Isso não acontece, eu diria a você assim, realmente tem acontecido muito pouco, né? E quando acontece, é impressionante, né? O que eu vejo é o contrário. Toda vez que eu sou convidado para ir fazer uma intervenção, uma vez eu fui só um dia em Porto Alegre, no grupo Hospitalar Conceição, que é essas coisas meio público-privada, né, que o povo inventa por aí, meio OS, meio não sei o quê. E passei um dia com trabalhadores de saúde que participavam da gerência da saúde, assim, né? E aí foi eu e a Cátia Santório, convidados pelo Ricardo Cecim, que trabalha com formação permanente de saúde. E aí a gente fez o básico, falar um pouco de teoria, abrir a roda para o pessoal falar de suas experiências. Quando terminou tudo, a mulher veio assim, foi a primeira vez que eu vi que valeu a pena vir participar de um momento de formação. Uma senhora já idosa, né? Então, eu concordo com você, é muito pouco. E um exemplo disso que eu fiquei muito assustado, por exemplo, na primeira gestão do governo Lula, por exemplo, eu fui participar, não como consultor, tinha colegas que eram consultores do Ministério da Saúde, né? E a gente, do movimento de humanização da saúde, né? E a gente tinha o pessoal formulou uma série de coisas, inclusive a ideia de criar espaços de discussão, grupos de trabalho sobre discussão do trabalho em saúde, etc., né? Novas formas de gestão do trabalho, tudo participativo, tudo. Mas eu fiquei muito decepcionado. Primeiro, porque o governo, com todo esse discurso, por outro lado, propunha o fim da estabilidade da saúde como grande, né? E o ministro da Saúde, o Temporão, na época, vai dar uma entrevista no Globo, que eu até guardei até hoje, né? Eu achei um marco aquilo. Não vai mudar o SUS enquanto não quebrar a estabilidade do servidor de saúde. Porque enquanto os servidores não tiverem medo de ser demitidos, eles não trabalharão bem. Então, é essa concepção de motivação do ministro da Saúde, entendeu? Motivação no trabalho, né? Então, a concepção, né? Por isso que eu digo assim, poxa, nós temos obrigação de mostrar que há uma outra. Por que nós, da universidade, trabalhamos tanto? Eu não tenho nenhum medo de ser demitido. E por que eu trabalho tanto? Por que eu me implico tanto, né? Final de semana, às vezes na férias, né? Às vezes está dormindo de noite. Então, por que, de onde é que se tirou, né, essa visão tão empobrecida que nem as abordagens funcionalistas sistêmicas, né, já avançaram, o próprio Weber, né, o Milo, já avançaram muito mais do que isso, né? Que a gente tem uma visão, acha limitada, mas já apontaram que, pô, motivação é muito mais do que você ter uma necessidade de segurança, de estabilidade, né? Então, tem que ter medo, essa ideia. Se eu tiver medo, aí eu vou trabalhar mais, né? Então, isso é a concepção que, vamos dizer assim, inclusive gente de esquerda progressista, né? Tem do trabalho, né? Então, por isso que eu acho que quando eu laço essa provocação, né? No sentido, cara, a gente tem que dar suporte, porque a gente está
não é dourar a pílula, porque o pessoal pensa que uma amiga minha está dizendo, não é poliana, não, esse negócio. Falar de criação, né? Me lembro do Zé Nilton falando da necropolítica, né? No momento que está tudo na uberização barra pesada. Não é isso. Eu sei que a coisa está brava, né? E que a situação está muito deletéria, degradada, né? Mas, como o próprio Marx me ensinou no Manifesto Comunista, a gente tem que ver os podres e as possibilidades de saída, né, presente no contexto. Né? E então, no contexto capitalista, a gente tem que ver, ao mesmo tempo que o operário é explorado, ao mesmo tempo ele cria força. Né? E a força que ele cria é na sua capacidade de coletivizar, de criar, de se sentir, né, como o Clô, né, vai falar, né, quando ele se apodera, né, se apropria da sua capacidade de conferir qualidade no que faz, né, e incorpora isso como um aumento da sua capacidade reivindicativa, né, como... E só para terminar, que eu queria abrir para questões, para não ficar longo, né? Eu queria chamar a atenção também de uma discussão que é um pouco assim, porque as clínicas de trabalho elas são reformistas, né? Elas deixam de lado a luta de classe. Veja bem, não é que deixe de lado a luta de classe, né? Eu acho que a contradição de classe não se resolve com clínica do trabalho, porque só se resolve com um processo de transformação radical mesmo, né? E nem voto, a gente já viu isso, nem voto resolve. A gente já viu o limite do voto, inclusive. Né? Nem voto, porque. Agora, o que a gente não pode entrar é numa. Ou eu sou um vendido total, ou eu entro na empresa para fazer discurso revolucionário. Acho que tem um meio caminho aí, que alguém que vai ser engenheiro, um ex-aluno nosso que resolve trabalhar numa empresa, que ele pode fazer um trabalho honesto, não é? Que é reformista, sim. É dentro de uma empresa capitalista. A empresa quer o quê? Aumentar o capital dela, né? Mas se essa empresa não é uma empresa muito exageradamente horrorosa, né? Como muitas são, na verdade, infelizmente, né? Se essa empresa ela abre um mínimo de espaço para fazer um trabalho minimamente decente de saúde, né? Minimamente cria um grupo ali para discutir uma melhoria dos processos de trabalho aí, de qualidade. E a pessoa pode, como você falou, usar isso para criar um espaço de emergir questões e muitas dessas questões serem realmente, produzirem mudanças, como aconteceu na França, né? Os ergonomistas conseguiram mudar coisas significativas, né? Inclusive, quando a gente lê experiências do Tavistock Instituto, né, nos países nórdicos, né, sair da estrutura taylorista para grupos semi-autônomos, aí você pode dizer, você está sendo reformista. Sim, eu estou falando de... A mesma coisa, assim, por exemplo, Lula não era meu candidato, não, mas entre ele e Bolsonaro, eu prefiro ele, entendeu? Mil vezes, sou Lula desde carteirinha. Então, do mesmo jeito, com relação ao que a gente pode fazer nas empresas. É óbvio que há ali o interesse é de ampliar o capital, né? Mas se a gente consegue ampliar o capital sem matar as pessoas, sem adoecer as pessoas, né? Na base de algumas reformas, né? E que eu não acredito que essas reformas vão travar o processo político-social, né? Eu acho que são táticas, né? Uma coisa é uma dimensão estratégica, a transformação paradigmática, radical, acabar a sociedade de classes, né? Outra é o que a gente pode fazer como profissional. Eu não posso acabar a sociedade de classe no trabalho, na empresa, né? Mas eu posso evitar que um aluno meu fique fazendo grafologia. Porra, que isso? Né? Que um aluno meu
estabeleça uma política de desenvolvimento dos trabalhadores, de formação, um plano de carreira que seja adequado, né? Né? Aí você está dizendo, está negociando, sim, é uma negociação. Isso é luta sindical, pô, é negociação. Quando o sindicato que foi importantíssimo na minha formação, fiz o estágio e depois o mestrado trabalhando com eles, né? Fiz curso para cipeiro, pessoal de comissão interna, junto ao sindicato, fui consultor dessa questão. Esse sindicato, por exemplo, uma das primeiras conquistas foi a água filtrada nos canteiros. Foi uma conquista de uma greve difícil, entendeu? Então, assim, o capitalismo é barra pesada, o Brasil é isso, eu não tenho a menor dúvida, né? Mas eu fico muito feliz de ter participado disso, ajudado a construir uma greve que conseguiu água filtrada nos canteiros, né? E não porque achou é lindo, não, isso não é lindo não, gente, mas é importante a gente conquistar, né? Nem fazer mistificação dessas reformas, né? Que aí eu concordo, né? Mas eu acho que quando... Eu me lembro de uma fala bonita de um pedreiro numa assembleia, né? No final de uma greve que não tinha se conseguido tanto, o pedreiro diz assim, gente, a greve é como uma escola. A gente aprende com a greve também. A gente vai fazer melhor e lutar melhor da próxima vez. Eu fiquei até arrepiado, que eu não me lembro. Daquele operário, cara, em cima de um caminhão, final de greve difícil, né? Não tinha sido tantos ganhos assim, uma greve meio derrotada do ponto de vista de... Mas ele chamando a atenção que a greve não é só utilitária, né? Existe um processo também que é de como dizia Cazuza numa música, ele diz assim, nadando contra a corrente só para exercitar, né? O Cazuza tem uma música, é uma frase que eu gosto. Então, um pouco assim, às vezes a greve a gente não ganha, mas cresceu em mobilização, né? Cresceu foi um momento também dos operários discutirem em assembleia as condições dele, né? Parar um tempo de ficar ali o tempo todo na obra, né? Então, um pouco isso. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. É claro que essa questão de reforma, tem muita gente fazendo, como um ergonomista do Rafu diz, né? Ergonomia para fazer as pessoas aceitarem o intolerável. É preciso ter cuidado com isso, né? Mas pode ser também que a gente consiga, em alguns momentos, criar melhorias em condições de trabalho, né? Melhorias na forma de organizar o trabalho, né? Aí você pode dizer, você está falando isso porque está na universidade, não está vivendo o mundo duro. É verdade. É verdade. Com certeza, né? É verdade. Eu não vou responder a isso, não, né? Mas, por outro lado, eu tenho dialogado com pessoas, né, que vêm das empresas privadas e querem dialogar, que querem reforçar suas práticas, né? Isso mesmo. Então é isso. Desculpa o prolongamento, falei muito mais que os 40 minutos. Não, mas tá bom. Mas porque é difícil também formular isso, né? Também. Não, muito bom, muito bom. Eu te agradeço. Tem o Alex que está com a mão levantada aqui. Ô, Zé Newton, posso começar com o Alex aqui ou você quer falar antes? Então vai lá, Alex. Boa tarde, todo mundo aí. Helder, meu nome é Alexander. Eu tinha preparado a pergunta aqui que acabou que no meio do caminho você respondeu ela. Porque no início da sua fala, você falou aí que nunca, né? O senhor falou que nunca trabalhou em empresa privada e que às vezes é uma empresa capitalista. Aí a minha pergunta seria no sentido de até que ponto que as instituições que são públicas, né, que teoricamente não deveriam ser instituições capitalistas, fogem de uma lógica capitalista. Você acabou respondendo, né? E eu falo isso por quê? Porque eu tenho uma experiência num hospital aqui eu sou terceirizado no hospital, sou de uma empresa, eu sou contratado por uma empresa pública, né, um concurso aqui da empresa pública, em Minas Gerais, se chama MGS,
E eu atuo dentro do SESMIT, que é uma coisa que só acontece, eu acho que em órgão público, eu atuo como se eu fosse o SESMIT desse hospital, que é o Hospital da Previdência aqui, do IPSENG, né? Uhum. E eu vejo que a lógica capitalista, pelo menos dentro desse hospital, ela abraçou ali, sabe? Porque, sobretudo, você falou de um contrato de trabalho, acho que é RPA que você falou, né? Acho A que é gente, RPA, a gente tem lá um contrato que eles chamam de credenciamento, que eu gosto de brincar falando que é a reforma trabalhista, antes da reforma trabalhista ter existido. Uhum. Por quê? E eu acho engraçado que esse contrato de trabalho ele não vem à tona em nenhuma discussão aqui, sabe? Nem eu faço parte de uma unidade aqui, eu não sou de um partido ainda, mas dentro de uma unidade desse partido, que eles fazem discussões aqui em Minas e esse contrato nunca vem à tona, eu não entendo por quê. Como é que funciona? O cara ele é terceirizado para exercer uma atividade fim, né? Que ele é da assistência, atividade fim, assistência ao paciente. Ele é terceirizado, ele é contratado com o PJ para exercer essa atividade. Uhum. Então, assim, ele não tem direito a férias remunerada. Na verdade, ele não tem direito nem a férias, só que aí é o coletivo, né? Eles acabam negociando aqui, eles têm uma folga, 2 folgas por mês, negocia aqui, negocia ali, eles conseguem às vezes tirar uma semana, né? Umas 2 semanas, alguma coisa assim, troca plantão, mas não é remunerado. Se eles têm que afastar, né, porque adoeceu, eles não, esse dia não é compensado, mesmo com atestado médico. Aconteceu isso, inclusive, com reação à vacina, quando foi vacinar o pessoal da, com a vacina, quem teve reação adversa perdeu o dia, né, nesse caso de credenciamento. E quando sofrem acidente do trabalho, a gente não tem nem aonde registrar, porque o Estado não aceita o registro do acidente e o INSS também não tem forma de registro de acidente desse pessoal. Os acidentes dele viram simplesmente uma estatística, né? Então, assim, a minha primeira pergunta você acabou respondendo que é até que ponto foge, né? Acaba que não foge. As instituições públicas que têm, de alguma forma, algum tipo de produção, algum tipo de serviço desse, assim, né, igual hospitalar, né, o serviço médico, eu não vejo escapando tanto dessa lógica capitalista, né? Uhum. Então, a gente, mesmo estando lá dentro, a gente vê a lógica capitalista abraçando essa instituição. O pessoal lá acidenta muito. Por que que eles acidentam muito? Porque eles trabalham em 2, 3 lugares. Então, assim, chega de manhã, ele está assim, extremamente cansado e quando eu vou fazer minha investigação de acidente como técnico, eu sou técnico de segurança do trabalho, apesar da minha graduação em engenharia de produção, quando eu vou fazer minha investigação de acidente, eu vejo, poxa, eu vou ter que colocar aqui o que eu sou obrigado a colocar, que o cara acidentou porque faltou atenção. E quando, na verdade, a gente sabe que não é isso, Uhum. né? Então, assim, é o ato inseguro que já foi tirado da legislação, né? Já foi excluído da legislação, mas ele impera ainda, ele não deixou de existir. Ele foi retirado de uma forma da legislação, mas ele existe. No campo prático, ele existe, ele está aí ainda. Aí o que me faz pensar nessa ideia, e pegando até carona numa coisa que o Francisco, né, o Chico Antunes aqui da Federal fala num artigo que ele fez para eles montaram um tanto de artigo na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, e ele faz isso junto com, eu acho que é Marçal o nome dele. Aí ele fala assim, bom, por que que a gente teve uma dificuldade de transferir a tecnologia da análise ergonômica do trabalho para o Brasil, sendo que ela funcionou tão bem na França? Por que que a gente tem essa dificuldade de trazê-la para o Brasil? Porque a gente aqui não tem instituições ainda sólidas a ponto de fazer com que esse tipo de coisa aconteça aqui, como foi na França. A gente tem um movimento de enfraquecimento do sindicato já com, né, quando o toyotismo substitui o taylorismo, você já tem naturalmente esse enfraquecimento, e no Brasil você ainda tem uma lei que passa a não ser obrigatória a contribuição para sindicato. Uhum. E ao mesmo tempo que assume um governo que faz um movimento de acabar com o Ministério do Trabalho, que é quem faz poderia fazer né, um contraponto aí. Então, para essa questão da gestão, eu vejo muito possibilidade da gestão, a psicologia do trabalho, que e a ergonomia da atividade, que é um pouco mais minha área,
Eu vejo sim que ela tem que trazer formas de gestão, né, contribuições para a gestão, mas eu tenho uma dificuldade grande de acreditar que isso aconteça se a gente não tiver instituições, a gente não tiver órgãos, né, uma instituição, um sindicato mesmo forte para fazer isso acontecer. Porque eu acho que se for partir das empresas mesmo assim, mesmo que abram espaço para ter um diálogo, na realidade capitalista isso não vai. Eu não vejo isso acontecendo se a gente não tiver uma instituição forte que ajude isso, nessa realidade que a gente tem. E aí você falando, só para finalizar, porque eu também, se deixar, eu estendo muito, eu também vivo essa situação. Poxa, a ergonomia não é uma ideia revolucionária. E eu não acredito muito no reformismo também, fazendo as mudanças necessárias, sabe? Que eu vejo todo reformismo sendo engolido pelo próprio capitalismo para continuar a lógica dele. Mas aí eu penso naquela situação que segue a mesma linha de por que um feminismo, por que um movimento LGBT dentro do sistema capitalista, para que a gente melhore a situação de vida das pessoas e para que, se um dia a gente chegar na revolução, a gente não continue reproduzindo essas contradições e essas opressões que existem no capitalismo, né? E eu vejo essas áreas tendo um suporte, dando um suporte para a melhoria de condições materiais da classe trabalhadora, e assim a gente poder pensar num passo à frente. É igual você pensar numa política de melhoria de salário. Pois a luta pode se perder quando você fizer uma política assim? Sim. Uma renda cidadã pode fazer a, a luta se perder? Pode. Só que sem elas também vai ser possível a gente fazer um questionamento. Que ponto o trabalhador vai querer, vai pedir, vai solicitar a ergonomia da atividade ali através do sindicato, enquanto ele tiver medo de perder o emprego? Até que ponto, né, essas coisas vão acontecer enquanto ele tiver? Então, é uma discussão assim que dentro da esquerda, dentro do mundo acadêmico, que tem mais esse olhar voltado aí para crítica ao capitalismo, são discussões que têm que ser feitas e tem que e são coisas e são atitudes que têm que acontecer, né? São passos que têm que acontecer dentro dessa nossa realidade. Bom, eu ia fazer pergunta, mas acabou que você respondeu todas antes. Você gastou o seu tempo de fazer pergunta fazendo uma. Não tem pergunta, não sobrou pergunta, ele respondeu todas durante o caminho. Vai lá, Helder. Você quer comentar? Só rapidinho, uma questão importante que o Alexandre levantou aí, né? Que é essa questão que ele fala assim, a necessidade de ter instituições, né, que figurem, né? Na verdade, só foi possível a ergonomia da atividade e a sociotécnica, né, o Instituto Tavos, fazer transformações importantes, né, nos países nórdicos, né, porque havia um movimento social, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, e para mim isso é muito caro, porque, como vocês sabem, eu fui um militante estudantil, depois terminei minha graduação estagiando num sindicato de operários, né? Então, para mim, sem movimento social, a gente não transforma nada, né? Só foi possível o MOI, né? Toda a experiência do MOI, do Odoni, graças a conquistas que os sindicatos conseguiram de direito de formação, né? Dos trabalhadores terem direito a participar lá da gestão da empresa, né? Ter delegados sindicais que representassem, né? Por empresa, né? Então, vocês têm razão nesse sentido, né? Por isso que uma parte da nossa discussão em psicologia do trabalho, né? Eu me lembro com carinho, né? Já que eu estou falando com mineiros, né? Porque no último ano eu me formei em 1988, né? E o ENEP, Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia, foi aí em Belo Horizonte, né? E eu estava na Executiva Nacional quando a gente organizou um ENEP, DEAs, né, de todo o Brasil. Eu estava, inclusive, uma colega que era daí de Belo Horizonte, Tânia Araújo, né, que hoje é da Bahia, né, está lá na Bahia.
alguns desses colegas que é do movimento hoje são pessoas que estão trabalhando em diferentes universidades. Mas o título do tema do ENEP, na época, era Psicologia, prática da formação e atuação nos movimentos sociais. Só para retomar essa sua questão, né? A importância, né? Que tem de a gente pensar como o fortalecimento do movimento social é importante, né? Inclusive levando para eles o conceito de atividade, né? Porque eu acho que o conceito de atividade, né? Muitos sindicatos têm um modelo autoritário em relação com a base, né? Subestimam a base, fazem, né? Uma postura meio vanguardista, às vezes, exagerada, né? Na relação direção e base. Eu acho que as clínicas do trabalho, na minha concepção, ajudam o sindicato a chegar mais na realidade do trabalho efetivo, né? Eu acho que pode ser interessante também, né? Mas, desculpa aí, prolongamento, só para pegar o raciocínio do Alexandre, que eu acho importante, né? É preciso ter um trabalho também nos movimentos e fortalecimento dos movimentos, né? Porque eles ajudam a melhorar a demanda para a gente, né? Isso. A qualidade da demanda. Com certeza. Eu queria queria te ouvir, Elton. Tem uma questão que ela afeta o grupo todo. Esse aqui é sempre um encontro de formação de pesquisadores. A gente dá esse nome porque a gente entende que aqui a gente tem essa pretensão também. E uma das coisas que a gente sempre enfrenta é o pesquisador trabalhador. Nós temos um grupo grande de pessoas, como o Alex, como o Rodrigo, a Dani, né? Se eu contar aqui, vou dizer que a maioria são pessoas que trabalham e que muitas vezes vêm para o campo acadêmico buscando refletir sobre o seu próprio trabalho, que é uma situação um pouco diferente também por exemplo, do modelo francês, né? Que a gente até tem algumas pessoas, Trinquet, tem algumas pessoas que estão um pouco nisso, mas é um modelo diferente. Qual que é a sua impressão sobre isso? E, especialmente, aí você falou da relação, né, as clínicas com relação aos sindicatos. Será que as abordagens clínicas podem ajudar os trabalhadores a pensar o seu próprio trabalho nessa discussão com a academia? O que você acha disso? Sim, eu acho que sim, porque eu também tenho tido o mesmo... grande parte das pessoas que eu oriento, a maioria das pesquisas, são trabalhadores que vêm pensar o seu próprio trabalho e fazem pesquisa com seus colegas de trabalho, né? Eu sei que muitos de uma linhagem epistemológica diriam que está tudo errado, não tem neutralidade nenhuma, né? Está tudo errado. Mas a maioria, por exemplo, eu tive uma espécie de contrato informal com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas daqui, particularmente com a coordenação do pessoal técnico administrativo, que é a coordenação que cuida só dos funcionários que não são docentes da universidade, né? Federal. E aí, a própria coordenadora foi minha doutoranda, né? E outras trabalhadoras que trabalham nesse setor que visa gerir o pessoal técnico administrativo, né? E aí eu acho que surgiram algumas teses, algumas melhores do que a outra, depende, né? Variou, né? Não é simples, mas ainda tem uma orientanda desse setor, né? Uma orientante que trabalha, por exemplo, no setor que trabalha com a lotação. O professor foi concursado, vai lotar ele aonde? Como tomar essa decisão? Onde é que a gente vai lotar um servidor concursado, né? Que não é nada simples, né? Porque a universidade é imensa, tem diversos interesses, né? É o interesse do servidor individual, né? Que pode não ser o interesse, né? do que um lugar precisa, em suma, né? Tem que tentar casar. E aí eu tenho trabalhado muito associando uma outra pesquisadora junto com ela, trabalhar em dupla, né? Por exemplo, alguém
O Alexandre vai fazer um grupo no local de trabalho dele, com colegas de trabalho, mas tem alguém que não é de lá, junto com ele, que até ele se solta mais para virar funcionário também lá no meio do grupo, né? E ter esse momento que o Deju também coloca como importante, que não é dele, na verdade, é de do Mandel, né? Que ele próprio cita o Mandel, né? Que é essa ideia do coletivo que fica, né? E o coletivo que vai, né? Quer dizer, ter esse coletivo que não vai, né? Eu acho importante também, né? Esse coletivo, que é o restante do coletivo de pesquisa que não foi, que também serve para ajudar nesse processo, né? Não sei se eu respondi, mas se você não quiser. Respondeu, com certeza. Com certeza. E mais? Zé Nilton, quer comentar? Quer falar? Já Milton não está travado, não? Ele está paradão. Está com o áudio desligado, tem que ligar o áudio. Microfone, Zé. Aí. Eu acho que essa questão que é uma angústia longa nossa, né, é qual a dimensão do seu trabalho. Você vai fazer uma revolução social, né, que é uma coisa grandiosa, né, ou se você vai fazer micro-revoluções, né? Eu acho que é nesse sentido que você está abordando essa questão e eu penso assim também, né? O Foucault falava assim, onde há exercício do poder, onde há poder, há resistência, né? Então, por mais que a gente seja, talvez assim, pessimista, né? Nós vivemos uma situação social que hoje nós também num perigo, né? Quer dizer, já estamos entrando quase que numa nova ditadura, né? Agora, até que ponto nós temos que pensar a abrangência das nossas ações, né? Tem essa grande aí que eu diria que hoje não é nem acabar com o capitalismo, é sustentar a democracia, né? Acho que se a gente conseguir isso é uma grande vitória, né? Que é a democracia que está em risco atualmente. Mas, enquanto isso, ao mesmo tempo, o que do ponto de vista das microestruturas, nós podemos fazer, né? Eu acho que é isso que está em jogo também aqui na sua fala, que você colocou muito bem, né? E eu acho que nem tem que caber no sentido de reformismo, ou você faz a revolução ou faz a reforma, né? Essa é uma grande uma dualidade aí, pegando a macro-sociedade ou o regime social, né, se é uma sociedade de classe ou não, mas como que você pode trabalhar nessa dimensão do micro, né? E aí pega Foucault, pega Deleuze, Guattari, pega todos os vamos dizer assim, trabalhadores, né, da vida intelectual e os trabalhadores da vida política, né, da vida social, da vida do trabalho, e fica essa... Eu não sei dizer se é um dilema que fica, mas eu acho que nós temos que pensar nisso mesmo, né? Existe sempre um lugar de luta e de engajamento para nós, né? Eu acho que onde tiver esses espaços, a gente tem que enfiar neles, né? Assim, aproveitar a ocasião deles. E não é fácil também, né? Mas justamente vai depender de qual o espírito nós estamos imbuídos, né? De quê? Eu acho que no caso nosso também tem uma outra coisa, né? Que qual que é
a abrangência da luta, uma luta direta, né? Você está num movimento social, numa greve, não sei o quê, e a luta do ponto de vista acadêmico, né? O trabalho acadêmico ele tem que ter essa dimensão também de, no mínimo, de pensar uma mudança, né? Não interessa a grandiosidade dele, você vai mexer na micro, na macroestrutura, né? Mas eu acho que ele é muito importante e é nele que você vai dar subsídios para as pessoas que estão nas linhas de frente, né, também fazerem seu trabalho, né? Não sei se esse ponto aí está claro para mim, né? Uma coisa é eu ir para a rua, né, levando bandeira, né? Outra coisa é eu ter um trabalho acadêmico que seja capaz de discutir essas questões básicas que expõem, né, a violência, que seja a macroviolência, que seja a violência da gestão, né, dessa gestão que se toma por... Né, você falou uma coisa muito importante, que existe a gestão da autoridade instituída ali, do chefe, mas existe a gestão coletiva, né? Então, só de pensar isso aí, né, que a verdadeira gestão é essa coletiva, já é uma questão teórica capaz de alimentar uma prática social dentro do mundo do trabalho, né? Bom, eu estou também pegando a dica do Alex e começando a falar muito. Acho que eu vou parar por aqui, mas eu acho que é essa grande questão entre o macro e o micro, né? O que nós podemos fazer? Eu acho que a Navale foi feito, até quando que isso vai ser feito, é um trabalho muito interessante no nível micro, né? Quem somos nós para pensar em querer mudar a Vale, né? Com toda essa história que ela tem de não só destruição do meio ambiente, mas também de ter um nível de gestão oficial, né, estruturalmente autoritário, né? E acho que o que nós fizemos lá, né, foi de quebrar esse nível de gerenciamento autoritário, né, de dar voz aos trabalhadores, né, inclusive de dar voz aos não trabalhadores, ou seja, às famílias dos operários de lá. Eu não sei se o João te contou isso, mas acho que, né, é uma história muito bonita que aconteceu lá e eu acho que está tendo efeito, né? Não ficou jogada fora. Eu queria fazer uma proposta, antes de você comentar, o Carlos também tem comentário. Eu queria sugerir que o Carlos Eduardo falasse, depois, se alguém quiser acrescentar, aí a gente volta a palavra para você, que eu estou preocupado também com a avançada hora, né? Então, se o grupo, além do Carlos, tiver mais alguém, pronuncia aí, você faz o fechamento em cima do que você... É melhor. Pode né? ser, né? É melhor, né? Eu falar depois de outros Isso. Legal. Vai lá, Carlos. Valeu, João. Professor Helder, professor Carlos Eduardo, obrigado pela sua fala, que foi um passeio histórico em tudo que a gente fez ao longo desses anos também. Eu acho que tocou, não sei se você conversou com o João, mas parecia até combinado, hein, João? Porque, de fato, o senhor passou até pela produção que a gente fez mais recente, assim, fazendo discussões sobre, por exemplo, a questão da gestão de pessoas, sobre também, evidentemente, a questão da seleção de pessoal nas organizações, e aí sempre tentando alcançar um pouco além da fronteira aí com a avaliação psicológica, porque a gente também tem sido convencido, assim, na prática, da importância da gente estabelecer esses diálogos e não ficarmos encastelados nas nossas perspectivas teóricas.
Claro, não estou defendendo aqui uma junção acrítica ingênua das perspectivas, mas a possibilidade da gente conversar. Então, imagine que se entre nós a gente não conseguir fazer isso, que dirá, então, fazer qualquer revolução que seja democrática. E fico, de fato, me perguntando, assim, me interessa esse tema, se a gente tem exatamente uma plataforma de sociabilidade que tenha caldo para uma revolução tão ampla, ou se a gente não vai construir isso fazendo essas pequenas costuras que a gente faz. Não sei até onde o professor João César te contou sobre essa experiência de intervenção e de pesquisa que a gente está fazendo, mas estou me lembrando aqui, João, uma passagem que o engenheiro de Minas, o engenheiro encarregado de avaliar o desempenho dos trabalhadores, depois de uma exposição que a gente faz, uma exposição crítica, e depois da entrega de um relatório no qual nós não poupamos palavras também para dizer aquilo que a gente havia percebido, mas do ponto de vista e do interior da atividade de trabalho, ele se diz convencido que realmente eles estavam fazendo uma forma de premiação e avaliação do desempenho que é, no mínimo, quantofrênica, que segue um determinado paradigma quantitativista e que só enxerga número, não vê debate de valores, não vê debate de normas, renormalização, produção de vida, de histórias, não vê nada disso. É um debate numérico sem as variabilidades, por exemplo, lá da situação em que cada operador faz a escavação com o seu aparelho. Então, coisas completamente absurdas para nós que estávamos ali com os trabalhadores e que foram sendo reveladas, e talvez a gente tenha conseguido até potencializar um pouco o efeito desse discurso que o trabalhador já fazia. Olha, aqui vocês estão me avaliando, mas o terreno está molhado. Aqui é canga, não é minério de ferro HF. E vocês estão me avaliando igual o meu colega que está no terreno seco, com a máquina funcionando e sem ter chovido naquele lugar. Como é que funciona isso? Parecia que eles já tinham a voz, já se posicionavam, talvez de forma mais tímida, mas a organização, isso que o Zé Nilton colocou, quem somos nós, né, Zé Nilton? Assim, não escutava esses trabalhadores. E, claro, assim, a gente também não está superestimando os ganhos e as coisas que a gente pode ter feito em termos positivos ali. A gente sabe que aquilo é uma pedrinha num edifício enorme, assim, que se coloca diante de cada um de nós. Mas achei super interessante sua fala, porque coloca as coisas em lugares que a gente também foi se sentindo, eu não vou dizer confortável, porque eu acho que a gente continuou não se sentindo confortável na intervenção do começo ao final. Mas a gente também adotou uma posição, professor, de exatamente a partir daquela provocação que o senhor citou do Vanderlei Codo, de não fazer uma crítica medíocre, covarde, de dizer, olha, vocês estão aí vendendo a alma para o capital porque foram fazer uma intervenção em uma empresa. Bom, a gente foi fazer uma intervenção em empresa, mas não para responder à demanda da empresa nos termos em que ela foi elaborada. Mas a gente foi fazer isso para poder construir uma demanda em outra perspectiva. Talvez isso seja um avanço, e que não é fácil, porque a gente responde por isso, né? Acho que Rodrigo, que está aqui, já ouviu quando expôs num seminário, caras e bocas, né, Rodrigo, dizendo assim, o quê? Vocês foram fazer uma intervenção nessa organização, não pode mexer ali, mas então a gente mexe onde? A gente mexe em quê? Se a indústria, de fato, é o lugar da produção do humano também. Então, acho que essa fala do senhor colocou coisas que a gente já estava mais ou menos intrigado, inquieto, preocupado, colocou num lugar que a gente agora consegue assimilar com mais clareza também, e que diz muito da realidade do nosso trabalho de pesquisa, de intervenção. Então, queria muito te agradecer pela fala, né, que gera, digamos assim, de um lado conforto e de outro lado mais desconforto para aquilo que a gente precisa continuar fazendo nesse território que é infinito, né, da atividade de trabalho. Eu só queria acrescentar, voltando à fala do Alex, né, que acho que é uma questão de uma discussão política, macro também, a distinção entre revolução e reforma, né? Eu acho que, no nosso caso, e de todos toda a produção que se faz, né, na psicologia do trabalho, né, nós não estamos na linha da reforma, não. Acho que a reforma é aquilo que
simplesmente deixa o sistema tal qual, né, e simplesmente dá uma mexidinha nele assim para ortopédica. Quase uma ortopédica. pinturazinha, né? Eu acho que as propostas das clínicas do trabalho, da sociologia do trabalho, da ergonomia francofônica, né? Elas têm alguma coisa que eu diria que, né, o Helder, né, pode me contestar também, mas eu acho que elas têm alguma coisa de radical que não é o reformismo, né? Eu acho que para a nossa reflexão isso é muito importante, assim, da gente ver que no nível micro, né, nós sustentamos uma posição que é uma posição basicamente do sujeito coletivo como sujeito da vida social, no caso é a vida no trabalho, né? Essa observação que eu queria fazer. E só vou repetir o que o Carlos falou, Helder, né, que me encantou muito esse passeio que você fez na histórico panorâmico, né, e que é muito importante para nós, né, esse conhecimento vasto seu, né, e como que isso nos enriquece também, né? Te agradeço muito da riqueza da sua exposição. Está contigo, Helder. Bom, também queria agradecer, Zanilton, você realmente colocou outra maneira de responder essa questão do reformismo, né? Eu já estava me assumindo assim, não, eu sou reformista mesmo, em parte, né? Mas você, eu acho que colocou uma possibilidade de responder de uma outra maneira, né? Assim, que eu achei interessante, de a gente não cair tanto nesse lugar pejorativo que coloca a gente, só porque a gente aceita ficar nesse fio da navalha, né? Que não é nada simples, né? Como vocês mesmo colocaram, não é nada confortável, né? Que nem é simplesmente aceitar tudo, nem é simplesmente aí é melhor ficar em casa, nem ir lá, né? É ir lá enfrentar a contradição, correr riscos, né? E acho que o Janildo colocou uma coisa interessante, né? Talvez o reformismo seja uma estratégia em que você muda para calar, né? Para acalmar. E não se trata disso que a gente quer, né? Uhum. É uma mudança que dá vontade de mudar mais. Cria um gosto de mudar mais, né? E eu acho que é outra coisa que acontece a partir daí, né? Porque quando o trabalhador começa a sacar que na verdade, se apropriar, né? Diz que, na verdade, eles não são meros reprodutores. Na verdade, eles sabem muito mais do que até eles mesmos, às vezes, pensam que sabem, né? Que eles contribuem muito mais com a gestão do que, na verdade, eles mesmos, muitas vezes, se sentem que a sua importância, né? E na medida que isso é potencializado, né, por essas intervenções que propiciam o diálogo, né, o debate coletivo, né, eu acho que aquilo que o Coco traz, né, quer dizer, o coletivo ele se sente que aumenta a sua capacidade de reivindicação, de intervenção, né, que é um pouco também, gente, quando eu fui para Portugal fazer não sei se todos vocês conhecem a professora Mariana Lacomblé, lá do Porto, né? Mas eu passei um tempo com eles lá, um mês, né? E no final a professora Mariane pediu para eu fazer uma apresentação de um trabalho que eu tinha feito com um colega que era chefe era diretor de um centro municipal de saúde no município de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, né? Ele era 4 anos já diretor desse centro e aí a gente fez, durante 5 meses, encontros sobre trabalho. Uma vez por mês, de 2 às 4 da tarde, numa quarta-feira, quem quisesse ia discutir o trabalho lá.
E aí foi médico, enfermeira, foi técnico de laboratório, técnico de enfermagem, porteiro, trabalhador de limpeza terceirizado. O cara do almoxarifado foi um negócio super rico, né? Foi todo mês um encontro desse, né? E a gente se encontrava entre os encontros para ver o que ia dinamizar no próximo encontro, né? E aí, no final, houve uma eleição e o prefeito mudou, né? E aí o meu colega lá, que é até professor da UERJ, Vladimir Souza, né? Ele ia sair do... Então, o último encontro foi para dizer assim, ó, eu vou sair e a gente fica à disposição de você. Não, eu não vou ser mais diretor, né? E aí o pessoal lá, o Ricardo, que trabalhava lá com a Mariane, né? Ficou encasquetado com isso. Pô, como é que vocês ficam com essa história de que... Como é que vocês trabalham com a expectativa dos trabalhadores, né? Porque no serviço público é isso, né? Você começa um processo, né? É uma coisa que o europeu deve ficar, pô, como é que é isso? O processo começa. Aí sai o diretor, muda o prefeito e pá, acabou o processo ali, né? E aí a resposta, e aí como é que fica a expectativa? Como é que vocês trabalham com isso, né? Aí, o que eu elaborei, né, na época, né, e pensando nisso que o Zé Nilton está falando, né, é que eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é de não criar expectativa demais, né? Porque a gente não é dono do capital, não é dono do meio de produção, né? Nem no caso do serviço público, a gente não é prefeito, não é governador, né? E a gente sabe da realidade equivocada de como a gestão pública é feita, né? Essa política de terra arrasada. O outro desmonta tudo que o outro fez, né? Para poder fazer do zero de novo, né? Que muitas vezes acontece, né? Mas, assim, eu acho que o mais importante que é um pouco o que o Danilo está falando, né? É uma experiência que se viveu de 4 anos de gestão, não só o dispositivo que a gente fez, né? Mas os 4 anos de gestão, que até o doutorado dele, é quantos gestos se faz, com quantos gestos se faz a gestão. Ele fez até o doutorado sobre o trabalho dele, que é interessante, né? Que ele vai falar como as clínicas do trabalho ajudaram ele a ser um diretor de um grande centro municipal de saúde, assim, né? E aí eu acho que essa experiência que se viveu, né, é algo que fica, ninguém tira isso, né? Assim, ninguém tira isso. É algo que eu diria assim, talvez seja. Ele pegou o centro de saúde, gente. Se vocês verem as fotos, super derrubado, super depreciado, né? E conseguiu levantar o negócio, né? Fazer a coisa ficar, até do ponto de vista material do espaço, né? Ficar outro, né? Ficar de cuidar do espaço de trabalho, cuidar dos instrumentos de trabalho, criar espaço de debater, né? O trabalho, né? Então, é uma experiência efetiva que, tipo assim, aconteceu aquilo, né? Que é diferente de você dizer, é utopia, um dia poderá ser... Não, aconteceu. Durante 4 anos, a gente viu que um centro de saúde pública você fez ter um lixo degradado do ponto de vista do ambiente, sem instrumento de trabalho, né? Faltando instrumento de trabalho o tempo todo, etc. Né? Como é que você, com uma gerência autoritária, como vocês falaram aí, né? Então, assim, então eu acho que é uma aposta também nessa transformação subjetiva, no sentido de assim, que o coletivo se apropriou, né? E o outro diretor vai ter que se virar com isso também, né? Ele vai ter que se virar com esse acúmulo aí do coletivo, né? Surge um novo diretor, sim, mas ele vai ter que se virar com um coletivo que viveu essa experiência, né? E que sabe que pode ser diferente, né? Eu acho que eu acho que isso que o Danilton falou também, isso amplia também a capacidade de ação das pessoas, né? Tem um esforço aí na capacidade das pessoas ver assim. Eu me lembro das discussões incríveis, por exemplo,
O cara do almoxarifado, o pessoal dizendo, às vezes você prende material, o cara do almoxarifado. É que se eu der tudo que vocês pedem, vai faltar para o outro. E era uma conversa que nunca tinha acontecido, né? O pessoal pensava que o cara do almoxarifado era o cara que prendia. E o cara do almoxarifado achava que o pessoal ficava pedindo coisa demais por excesso, né? E aí ele poder conversar, né? Poder ter um espaço para eles conversarem, né? Cria uma... É como a história que se diz, né? Sobre a Comuna de Paris, né? Foram poucos dias, né? Não chegou nem a ser um ano, né? Mas foi um acontecimento histórico, existiu aquilo, né? Ninguém pode dizer que a humanidade é incapaz de fazer uma organização comunal, né? Não é da natureza da gente não poder fazer isso, né? Como alguns dizem, assim, é porque o homem não é incapaz de... O homem é sempre o lobo do homem, não. Aconteceu na Comuna de Paris, né? Parece que fez até 150, fez até uma data histórica esse ano, que eu não me lembro, né? Mas é um pouco isso, né? Eu acho que a gente cria também, como o Claude diz, né? Uma possibilidade de vivenciar uma experiência, né? Que eu acho que ajuda a acumular forças, né? Forças para os embates, né? Forças para os embates. É uma força para lutar, digamos, né? Eu acho que essa amplia a força de luta, né? O Rodrigo, inclusive, registrou aqui no chat aqui, ó, a mudança que cria um gosto de mudar mais. Eu acho que se tiver um emblema para esse encontro de hoje, eu acho que é esse aí, né? Vou propor que a gente coloque a plaquinha. Ô, Helder, eu queria te agradecer, não sei se mais alguém tem alguma coisa, nosso tempo está, né? O tempo que a gente previu aqui está preenchido, acho que os objetivos estão plenamente atingidos, né? Te agradeço pela disponibilidade da gente por aceitar o convite, de fazer provocações aí, que certamente esse é só o primeiro de de uma série de encontros aí que a gente pretende dar sequência e ter outros espaços para a gente continuar trocando essas figurinhas, né? E te agradeço em nome do grupo, algumas pessoas não puderam ficar, né? Compreensível mesmo, tem outros compromissos aí. E te agradecer, mais uma vez, agradecer a todo mundo que veio prestigiar, que, né, negociou, como você estava lembrando, né? Sempre negociação, né? A gente tem que negociar os espaços aí, espaços de vida, espaços de reflexão, de estudo, de trabalho, de vida, né? Para a gente poder crescer, desenvolver e transformar, né, gente? Porque, como você está falando, né, haja precisando de muita energia mesmo para dar conta, né? Tem muita luta que tem para frente aí. Gente, um abraço a todos. Vamos fazer aquele famoso print, né, Rafael? Rafael Soares, o nosso printeiro oficial aí. Fotógrafo oficial do grupo. Fotógrafo oficial do grupo. Era lambe-lambe antigamente, né? Peraí. Ajustar aqui. Todo mundo passou perfume. O pessoal abre a câmera aí, quem estava ainda fechado. Pois é, quem está com câmera fechada, abre. Abre aí para a gente. Eu tirei até o óculos. Isso, então a coisa ficou séria. Eu só não enxergo mais nada, bem. Não se preocupa não, Alex. Tá ótimo. Mais alguém vai abrir câmera? Então preparem aquele sorriso. Não, peraí. Tá dando um... Pronto. Sorrisão. 3, 2, 1. Esperei mais uma para garantir. 3x4. A última aqui que eu tô ficando preocupado. Mais uma. Senão o Matheus reclama comigo da outra vez. Pronto. Tá bom, gente. Bom, então, muito obrigado aí, viu, gente? Obrigado, professor Helder. Foi ótimo, Helder. Obrigado. Eu só Até a queria próxima, né? lembrar para vocês a música de um mineiro. Sempre que eu trabalho a questão da gestão, né, com alunos de graduação, eu sempre uso aquela música de Beto Guedes, né? Porque com
como a atividade na ergologia é o debate de norma, né? É o tempo todo tomar decisões, né? O Beto Guedes, ele disse que o medo de amar é o medo, né, de... Você lembra daquela parte que ele diz da decisão? O medo de amar é o O medo medo de de tomar ser. decisão, né? O medo chegou. Demorou mais cedo e chegou. O medo chegou mais cedo e devorou a luz dos olhos. É o medo de ser Eu livre, não é? acho muito legal, porque É. ele fala que é o medo de ser livre para o que der e vier, livre para sempre estar onde o Medo de justo amar é o estiver. medo de ser livre. Mas tem um trecho da música que ele fala mesmo. O sol levantou mais cedo e cegou o O medo medo nos dos olhos de quem olhos. foi ver tanta luz. É isso mesmo. Porque o Eu medo queria às vezes também paralisa a uma gente, parte né? que é muito interessante, que ele fala da questão da decisão, né? Acho muito interessante, porque tem muito a ver com que a gente trabalha com a questão da atividade, né? Essa questão da microdecisão mesmo, né? Não só no trabalho, mas na vida, né? É. Eu acho muito... O Carlos colocou ali, o medo de amar é o medo de ter, de a todo momento escolher com acerto e precisão a melhor direção. É Isso, esse o par, exatamente. Essa esse parte trecho aí que que eu está no estava... Essa parte aí que eu acho que tem muito a ver com o que a gente chama de atividade. O medo de amar é não arriscar, esperando que façam por nós. O que é nosso dever, é recusar o poder. Usar o poder. É isso aí. Assim Muito tem o bom. poder de agir, né? Muito Obrigado, bom. professor. Obrigado, João, Zé, Obrigado, pessoal. gente. Obrigado. Muito bom. Bom final de semana. Um abraço, Helder. Tchau, Helder. Prazerão em te ver. Volte sempre. Tchau, Danilton. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, professor Helder. Foi ótimo. Tchau, gente. Tchau, Bruno.